O segundo semestre do Papa Francisco começou com um período de internação, por causa de uma cirurgia. Mas assim que se recuperou, o pontífice retomou suas atividades, entre elas 2 viagens apostólicas internacionais. Vamos conferir então alguns destaques nesse momento da segunda parte da retrospectiva sobre o Santo Padre. A reportagem é de Lísia Costa e Leonardo Vieira. Julho é tradicionalmente conhecido pelo tempo das férias de verão na Europa e o mês de descanso do Papa. Mas neste ano houve um momento diferente. Francisco foi internado no Hospital Gemelli para uma cirurgia no intestino. Por conta da estadia prolongada de 12 dias, rezou a oração do Ângelus da sacada do hospital com a presença de fiéis e tendo ao lado algumas crianças que lutam contra o câncer. Nos dias de internação, o Santo Padre enviou várias mensagens de gratidão aos médicos e enfermeiros de todo o mundo e afirmou ter se unido aos que, como ele, estavam nos leitos hospitalares. Assim que pôde caminhar, ele quis visitar as alas vizinhas à sua e mostrar todo o seu carinho aos que sofrem. E falando em atenção, no meio do ano, o Papa também se reuniu com líderes do Líbano para rezar e discutir caminhos de pacificação para o país. Já no mês de agosto, o pontífice retomou as catequeses, desta vez na Sala Paulo VI, local que viu cenas de ternura, como o dia em que o pequeno Paulo subiu no palco e foi acolhido carinhosamente pelo Santo Padre. Em setembro, Francisco fez sua segunda viagem do ano, indo ao encerramento do Congresso Eucarístico Internacional na cidade de Budapeste, na Hungria. Ele presidiu a missa para milhares de pessoas e reforçou que Jesus Eucarístico é o centro de nossas vidas. De lá, o Papa seguiu direto para uma visita à Eslováquia. Viveu momentos intensos de encontro com o povo e também com líderes de outras religiões. Entre as principais visitas, a feita numa periferia de Košice, onde de forma precária vivem centenas de famílias de origem cigana. O Santo Padre quis recordá-los que eles não estão esquecidos nem abandonados. A visita encerrou-se com uma missa na área aberta do Santuário Mariano do país, meta de peregrinação dos eslovacos e que desta vez tinha a presença do pontífice. Verso Dio e fratelli. Caminhando para a reta final de 2021, o Papa abriu o sínodo sobre a sinodalidade, em uma missa celebrada na Basílica de São Pedro, com a participação de representantes de diversos países. O momento foi marcado pela orientação de Francisco a trilhar um caminho de escuta sincera e aberta de todos. O pontífice fez um longo discurso aos participantes deste primeiro encontro preparatório do Sínodo e disse que a Igreja não é um parlamento onde se vence pelo voto, mas deve ser movida pela graça do Espírito Santo, que inspira sempre o diálogo. Em outubro, o pontífice também recebeu no Vaticano diversas autoridades de todo o mundo e falou sobre a responsabilidade com a proteção do meio ambiente. Fez um discurso aos participantes do G20 e da reunião sobre o clima, a COP26. Criticou o uso indiscriminado dos bens naturais e o crescimento da pobreza. Em novembro, o Papa viajou para Assis e lá celebrou uma etapa importante do Dia Mundial dos Pobres, dando espaço às pessoas que vivem em situações difíceis de darem seus testemunhos. A última viagem internacional deste ano foi a Chipre e Grécia, bem no início do mês de dezembro, uma visita que tinha sido adiada por causa da pandemia. As duas ilhas são conhecidas como o ponto de chegada de embarcações de imigrantes que tentam a fuga de seus países através do mar Mediterrâneo. Nos dois locais, o pontífice se encontrou com grupos de refugiados, sendo que na Grécia foi novamente ao centro de acolhida que tinha visitado em 2016. Um momento tocante em que o Papa pôde novamente olhar nos olhos daquelas pessoas que esperam por países que abram suas portas a elas. Francisco fez um forte apelo à comunidade internacional para que não fechem os olhos diante desta tragédia. Na viagem ainda esteve com líderes ortodoxos, religião de maior presença nos dois países, e se encontrou com o pequeno grupo de cristãos, ao qual pediu coragem, que siga sendo o fermento na massa.
Dezembro também foi de festa. O Papa completou 85 anos de idade. Na festa, é claro, crianças. Com um sorriso meio tímido, mas cheio de ternura, Francisco recebeu o carinho dos pequenos, representando também o amor de tantos por ele e pela missão que generosamente exerce na nossa igreja. E generosidade foi o que não faltou neste ano de 2021. Ela foi manifestada de diversas formas: no serviço dedicado à Igreja Universal, na acolhida de bispos, padres, grupos e tantos movimentos, no abraço aos membros de outras religiões, como o dado na judia que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. Generosidade ao formar através de suas meditações, homilias, discursos e documentos. Em 2021, Francisco mais uma vez nos mostrou, com o exercício do seu pontificado, que a autoridade é serviço e que ele dá frutos com defeito por amor.